Ainda sob a ditadura militar, o Brasil assiste o fim do milagre econômico. Com a crise mundial do petróleo, inflação e estagnação da economia, o país entra nos anos 80. Em 1982, Franco Montoro é o primeiro governador democraticamente eleito em São Paulo desde o golpe de 64. José Serra se licencia da Unicamp para assumir a Secretaria de Planejamento do Estado. Montoro fazia oposição ao governo militar, tinha enormes desafios e contava com Serra como seu braço direito. Hoje, olhando em perspectiva, foi uma bela experiência. Na época, era um sofrimento grande. As pessoas precisam ter claro que a crise econômica naquela época era tremenda, com uma inflação altíssima, né? Isso foi em 1983. O Brasil tinha quebrado no final de 82. Foi uma revolução esse governo, o governo Montoro aqui em São Paulo, em termos de com quem conversar, como agir com os diversos segmentos da sociedade. Montoro era uma pessoa extraordinária. Na época, a gente não tinha a ideia da dimensão. Sabe por quê? Eu não tinha experiência de governos, nunca tinha participado de nada. E ele fez um governo, na época, de qualidade. Diria que grande parte dos cargos foi preenchida com pessoas que foram pelo mérito. Você podia até se enganar neste ou naquele, mas esse era o critério. Não houve loteamento da máquina. O Montoro resolveu fazer uma série de filmes sobre alimentação, transporte, moradia. Eu fiz o de alimentação e transporte, mas eu sei que ele fez outros também com outros cineastas. Era o seguinte: cola em mim e filma o que estiver acontecendo. Faz o filme que você quiser sobre o que está acontecendo. O Montoro, né? O Montoro, era uma coisa. E aí eu acompanhei muito, porque ele fazia com que eu participasse de reuniões do secretariado, porque era uma coisa séria mesmo. Então eu vi um político democrático, que sabia exercer a autoridade dele com espírito democrático. Eu acho que poucas vezes eu tive uma lição de democracia política como eu tive acompanhando o Montoro nesse período. Ele ajeitou São Paulo. Aliás, graças também ao Serra, né, que era o secretário de planejamento dele. O Serra era um garoto na época. Se eu ainda era um garoto, imagina o Serra, que era mais novo que eu, né? O Serra foi uma pessoa que tocava o plano de governo, controlava as obras, controlava a eficiência da aplicação do dinheiro, não tinha conversa com ele, cobrava rigidamente o cronograma não só das obras, como o cronograma dos programas que estavam sendo implantados. De alguma forma, ele foi a pessoa que capitaneou a organização do governo do Montoro, né? Eu me lembro que até muito tempo depois, lá em Brasília, eu era senador e o Montoro já não era mais governador, e nós estávamos andando no carro, o Montoro disse: mas que tempo bom aquele de São Paulo, nós governávamos a quatro mãos. Tinha Montoro, não vamos nos enganar, quem governava era o Serra, né? Porque de fato o Serra, como secretário de planejamento, ele teve uma capacidade enorme de reestruturar. Mas o fato é que deu para arrumar casa aqui, né? Uma experiência dura, mas que deu certo. Recuperou São Paulo. São Paulo estava de joelhos, ficou de pé. E para mim foi uma experiência riquíssima de como lidar com a administração pública, com visão econômica e com visão política, combinando as três. A experiência e os resultados obtidos durante o governo Montoro credenciaram José Serra participar, junto com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e Franco Montoro, no movimento das eleições diretas para presidente. Serra foi o coordenador do programa econômico de Tancredo. Um ano depois, em 1986, José Serra é eleito deputado federal e tem um papel fundamental na elaboração da nova Constituição Brasileira de 1988. A vida do Serra está ligada à política, à atividade parlamentar. Ele foi o parlamentar mais produtivo. Não me pergunte como é que se mede a produtividade de um parlamentar, mas ele é tido como um dos mais produtivos. O seguro-desemprego, por exemplo, quem botou no papel a primeira forma de financiar o seguro-desemprego foi o Serra. Ele é movido por grandes questões. Ele não é patrocinado por setores, grupos. Na Constituinte, por exemplo, as condições para a criação do seguro-desemprego. Depois, como ministro da Saúde,
a lei dos genéricos, a aprovação do controle dos planos de saúde. Ele trabalha com todo mundo. Ele vê o projeto. Ele nunca discriminou o autor da emenda. Quer dizer, para mim, a política é especialmente uma maneira de mudar as coisas, de fazer as coisas acontecerem. Eu me sinto satisfeito e realizado quando faço algo acontecer, quando promovo uma mudança, quando tomo uma iniciativa que tem implicações práticas concretas. Esta é a minha motivação, é o meu combustível, é o que me dá energia.